Passando para a reitora, a doutora Vanessa Guiar, vou passar primeiramente a palavra para ela. Obrigada. Boa tarde a todos. Queremos primeiro agradecer a disponibilidade de atender esse convite. Nós estamos aqui com o presidente da Comissão Geral de Identificação. Tá? Nós estamos aqui com a nossa diretora do Departamento de Legislação e Normas da PROEG, a diretora do Departamento de Registro Acadêmico, a Isaura. Eu estou como pró-reitora, vocês já me conhecem, né? E o objetivo da nossa reunião é que a gente possa ter um diálogo, né, acerca da demanda que foi apresentada por vocês, tá? Não sei se vai passar a palavra para a presidente. Eu esqueço o seu nome lá. Ederli, né? Para que ela possa apresentar. O que é o Elton? Sou eu. Então vamos lá. Tá bom, vamos lá. Então, boa tarde a todas e todos. Eu há cerca de 2 anos estou à frente da presidência da Comissão Geral de Identificação. Fui indicado pela Corretora de Extensão para esse papel porque eu sou professor de 2 licenciaturas indígenas da UFAM. Então, meu trabalho também é com questões étnico-raciais. E eu atuo com base naquilo que nós temos uma legislação federal, né, vocês devem conhecer, a lei das cotas, e aqui internamente também temos uma resolução que norteia os trabalhos da comissão. Então, obviamente que eu sou o meu trabalho é muito mais de formar bancas de heteroidentificação, então não diretamente eu sou aquele que avalia cada estudante, né? São muitas, né? E assim, são bancas compostas por 5 pessoas. A banca, então, vai ter uma avaliação que vai ter 5 votos, né? E aí, então, essas 5 pessoas são de vários setores da universidade e de fora da universidade, de movimentos que trabalham com questões étnico-raciais e com técnicos administrativos e professores que também trabalham com essas questões, né? Então, nesse sentido, uma das demandas que diz respeito a 2 pessoas que fizeram o trabalho, fizeram a identificação e não foram aprovadas, né, nós temos uma primeira instância. Essa primeira instância já houve dos casos, né, já houve um pedido de reconsideração pela banca, que também foi negado. Então, a banca recursal é uma outra banca com outras 3 pessoas, né, sempre não pode repetir, tem que ser outras 3 pessoas, e essas 3 pessoas então também deram um parecer negativo. Nesse caso, há uma outra instância recursal, né? E essa outra instância recursal é um pedido de reconsideração ao reitor, né? Nós estivemos conversando de manhã sobre essa questão, né? Então, nesse caso, né, esse procedimento ainda não foi feito. Então, é só já uma orientação para esse caso, né? Foi recusado uma vez, a banca recursal recusou, tem uma outra que da resolução, está previsto na resolução, né, essa outra instância que é ao reitor. Então, nesse caso, a gente esteve conversando com o reitor e essa digamos, possibilidade, ela está aí, né, para ser utilizada também, né. Então, a primeira questão, acho que é ponto pacífico, o outro ainda precisa passar pela comissão, ainda não passou, né? E aí, então, tem essas 2 instâncias ainda por passar. E aí, qualquer outra dúvida em relação a isso, né? Por exemplo, tem alguns critérios, né? Para heteroidentificação. Então, existe a lei de cota e as comissões de heteroidentificação, elas foram criadas primeiro, por denúncias de fraude nas cotas, em segundo, pelo reconhecimento dessas fraudes pela justiça. Então, houve de fato fraude. E aí, como a autodeclaração
ela não era suficiente, já que teve fraude, né? Outras pessoas, muitas vezes de má fé, algumas vezes por ignorância, mas outras vezes por má fé, tentaram fraudar, né? Então, se recorreu a essas que hoje no Brasil inteiro, né? As universidades adotaram, né, as comissões de heteroidentificação. E aí a segunda questão é a composição, né? Isso dessa comissão, né? Como é que ela é feita? Nós temos aqui uma instância que é superior a nós, né? Então, por exemplo, tem várias questões que nem eu e nem o próprio reitor, né, ele tem autonomia para decidir, porque há uma instância aqui que chama-se Conselho Universitário, que é uma instância dirigente que vai, por exemplo, nesse caso, formulou essa resolução. Então, essa resolução formulada, ela estabelece, por exemplo, as vagas e as cotas de quem participa. Então, tem lá representantes da sociedade civil, né, e representantes da universidade, dos setores da universidade. Então, tem membros da Proreitoria de Ensino de Graduação, da Proreitoria de Extensão, de Pesquisa, das unidades de fora da sede, né? Então, tem aqui a gente tem, no caso, Humaitá, Coari, Taquatiara, Benjamin Constant e Parintins. Então, essas unidades, elas têm representação também na comissão. E aí tem renovação, né? Então, a renovação é feita a partir de edital, né? Então, tem um mandato, um tempo, né? E aí tem a possibilidade, a partir dessa resolução, de um membro que eventualmente tenha saído da universidade, um estudante que se formou, tem representação estudantil também, por exemplo, ser substituído após esses 2 anos, ou renovado o mandato por mais tempo equivalente a 2 anos, né? Então, a partir de sair um edital, que é publicado pela UFAM, as entidades de fora da UFAM podem, então, estar concorrendo a esse edital para, então, pleitearem, né, o ingresso na CGH. Né? Então, é assim que funciona, né? Eu não sei se tem mais alguma questão em relação à demanda de vocês, mas o edital agora deve sair em pouco tempo. Eu acredito que mais tardar no próximo mês deve sair um edital, né? Eu acho que porque está vencendo os 2 anos de mandato. Acho que é isso, né? Só uma parte, Suelo, com relação ao recurso que foi apresentado, o senhor informou que a gente ainda não houve análise, tá? Nós recebemos, mas não estava anexado o recurso. Estava anexado, né? Aqui, ainda estou enviando pelo e-mail dele. Aí eu acho que foi de lá para cá que não foi, mas eu acabei de enviar lá e Pronto, não era só para informar que aí a gente não recebe físico. Não, mas tudo bem, eu já enviei. Então tá, aí ele já vai ser tramitado. Pronto, ele já vai ser tramitado para o gabinete do reitor, tá bom? Eu acho que a falha eu vi lá na hora que mandaram para vocês, porque está anexado. Lá não aparece o anexo. Mas aqui no dele aparece, quando enviou. Mas, se eu não me engano, foi a Isaura que me informou já que houve um caso assim, houve um recurso, depois de aprovar 2 vezes, né? Foi para o reitor e nesse caso houve o que acontece? A gente faz esse primeiro momento, ele é remoto. Aí por que ele é remoto? Porque a gente está aqui em Manaus e tem gente em várias cidades do interior. Então não teria como seria um custo bem elevado a gente se deslocar para fazer isso. Mas, né, em alguns casos, né, nesses casos assim, a gente pode então fazer, caso o reitor acate, né, esse pedido, a gente pode fazer uma banca presencial, né, e aí fazer uma avaliação que é mais adequada. Aqui o nosso companheiro agora acabou de falar. Eu achava que o senhor era mais claro, porque a foto, né, e a iluminação, elas interferem na avaliação também, tanto do vídeo quanto da foto. Diga, minha filha, vamos lá. Bem, boa tarde. Essa mesa aqui na presença do reitor. E aí, o que acontece? A
apareceram mais 2 casos também. Da questão dos partos reprovado, a lei, né, do... Pode levantar. Paulo, Paulo, aí o Vinícius também foi reprovado. E a Letícia. Eu queria que os pais da Letícia se levantassem. Os pais da Letícia se apresentassem. Meu nome é Arnaldo Carvalho Folhadela, sou o pai da Letícia. E eu sou Evelyn, eu já que tinha uma folha dela, sou mãe da Letícia. Ok? Os pais do Vinícius. Só a mãe do Vinícius, Lenise, Jaquetinha de Oliveira, estou presente. Os pais do Paulo. Os avós também. Os avós e a tia. E a Shelby, levanta aí, mesmo pai, mesma mãe. Shelby, Luciano, mesmo pai, mesma mãe. Luciano. Mesmo pai, mesma mãe. Quem é Luciano? Luciano é meu esposo. Não, a Shelby é a Shelby, levanta. Nós somos 4 irmãos, cada um Diferente. Pode sentar agora o pai do Pai do Cauã. Cauã agora. E a irmã. É, irmã. Para que tenha conhecimento. Essa é a família do Cauã. Pode sentar. E aí o que acontece? Nós trouxemos, inclusive fomos no colegiado, né? Reitor, como sempre, muito acolhedor, né? Uma vez do colegiado, onde a gente participou, e trouxemos os casos, né? Do Cauã e do Paulo. E aí o que acontece? Nas escolas, né? Inclusive a professora de biologia, né? Eu já estou fazendo. Ela fez. Ela foi com blusa, né? Hoje dia não, né? E aí o que acontece? Nós somos, desculpa, no final da aula, mostro, digo, meus alunos, vocês todos são pardos, mas vocês estão sendo discriminados pelo fã, infelizmente. Hoje eu escrevi para uma aluna, a Laura, do 3º ano 4, para não desanimar ela, né? Eu não falei nada, mas ela está discriminada pelo fã, porque ela é parda. Se vocês forem lá na Escola Estadual Senador João Bosco, Ramos de Lima, os três horários, todo mundo ali é pardo. E onde fica a história desses meninos? Eu fico chateada e com raiva e me dá vontade de chorar, porque todos eles são pardos. Os meus alunos são pardos. Para onde esses meninos, quem está verificando os direitos deles? O Senhor disse que estuda a história indígena. Nós somos indígenas. Os pretos que chegaram aqui depois. Pelo amor de Deus, eu aprendo pelo seu bom senso. Entendeu? Pelo seu bom senso. Porque o que vai ser dos filhos deles no dia que nós partimos dessa terra? Seu França já está hoje discriminando os pardos da terra. Ninguém tem culpa de os pretos terem vindo escravizados, nós não temos culpa. Mas eles também têm a vez dele. Eu tenho um primo preto que tem orgulho de bater na mão dele e dizer eu sou preto com orgulho. E foi ele que deu mais certo entre um irmão, os últimos 2 irmãos. A Honda pagou um curso de robótica, hoje ele tem uma empresa de robótica. No Brasil só não dá certo quem não quer. Eu sou filha, meu pai é filho de pai analfabeto. 4 filhos estudando em escola pública a vida inteira. Fiz o vestibular em 97 para medicina, mas infelizmente, eu não continuei, porque se eu tivesse continuado, no ano seguinte eu teria passado. Porque eu sabia do meu potencial. Era a subjetiva, a objetiva, era 48 pontos no mínimo, eu tirei 45, eu fui muito boa para a escola pública. Naquela época a gente não tinha professor, e ele nem tinha feito por cima. Cada um tem o espaço que quer ter esse país, né? Agora vocês ficam prejudicando a esses meninos e meninas, porque vocês acham que eles não são pardos, mas nós somos pardos. Eu só queria falar do que você, da decisão que vocês colocam lá, que realmente, como o senhor falou, existe uma lei de cota. A lei de cota está bem clara, né, que é a autodeclaração. Né? A autodeclaração, lógico que você também pressupõe isso, que a pessoa seja honesta, assim como o senhor se autodeclarou no sistema eleitoral da justiça como pardo. A
mas pela banca o senhor sairia eliminado, porque o senhor não tem traço negroide, não é isso, assim, mais ou menos? Para ser pardo, não é preciso ter traço negroide. Nós somos mestiços. A minha família, graças a Deus, não tem esse problema de racismo, de barrar com coisas. Dentro da nossa família tem, sim, pessoas morenas. Tipo assim, o meu sogro, que é pai do Luciano e da Shelby, ele era realmente um italiano, ele era branco e ele era rosado. Você conhece o branco natural, que é aquele branco rosado lá do sul do país. Né? Que eles até se casam entre si para não se misturar. E a minha sogra é uma cabocla, bem de indígena. E aí, é do Acre. E aí casa e tem filhos diferentes, mas nós somos mistura, nós somos mestiços. E é isso que a banca não está vendo. Se eu for fazer um exame genético, vai me mostrar o DNA meu do meu filho, que eu tive uma bisavó, na minha avó, né? Na minha bisavó negra. Eu tive uma bisavó negra, eu não tenho traços totalmente, eu sou clarinha, eu sou uma parda clara. Mas a gente aqui pro Amazonas talvez para alguns seja branco, mas vocês têm que entender que a UFAM está tirando a cota dos verdadeiros pardos. Porque se a pessoa se diz que é negra, preta, por que ela não diz no IBGE que ela é preta para aumentar o número de vagas para os pretos? É isso que eu estou perguntando. No IBGE, se eu for puxar na justiça, que eu falei com meu pai que mais tarde, agora não, quando eu resolvi a situação, eu vou puxar na justiça, a pessoa foi lá na minha casa, todos os anos que eu moro há mais de 20 anos no mesmo local, ela vai lá e pergunta, como você se autodeclara? Eu digo, eu me declaro parda. Porque eu sei que quando você vai no sul do país, você sente, gente. Você sente assim, um pouco de diferenciação daquelas pessoas bem mais branquinhas com a gente. Eles se afastam, sim, eles já sabem que você não é de lá. Porque você é mistura. A lei da cota, ela não fala que pardos têm que ser negros. Meu filho não vai ter traços negroide. Vocês não existem. Todas as duas decisões aí está como um traço negroide. E é Ctrl C e Ctrl V, tanto dela como do Cauã, como do filho da minha colega aqui da Lenise. Tudo é traço negroide. Onde vai encontrar traço negroide em descendente de índio? Não tem isso na lei. Não tem isso na lei. Eu li a resolução 20, vocês se baseiam na lei, vocês se baseiam na resolução da ONU sobre discriminação. Vocês se baseiam na lei de cotas, que lá está a autodeclaração pardo, e pardo está separado, não tem nem a palavra negro. Quero dizer, qualquer juiz derruba essa decisão de vocês porque não tem a palavra negro na lei de cota. Você entendeu? E se a gente for buscar, se o senhor quiser a gente provar mais, eu espero que a UFAM tenha um bom senso e seja realmente honesta, porque eu não estou aqui para tirar a vaga de ninguém, não. Entendeu? Eu não estou aqui para tirar a vaga de ninguém, não. Meu filho fez vestibular, ficou em quarto colocado, passou. A gente passou um ano pagando vestibular por 5, porque a gente sabe que a escola pública, com esse novo ensino médio, a UFAM nem está fazendo nem mexendo movendo o dedo, entendeu? Porque esse novo ensino médio deixa os alunos mais analfabetos. Né? A gente teve que pagar cursinho, um sacrifício, porque são 2 professores, ninguém ganha salário de professor da UFAM. Salário da SEDUC, ela inventa aí um valor aí que não é real, você pode pegar no contra-cheque, faz esse sacrifício, passar o ano todinho pagando cursinho pro menino. Ele consegue passar no vestibular, mas não pode porque ele não tem traço negroide. E isso não está na lei. Nem na lei, nem na declaração de Devas, nem Devas não é a... Oi? Edital? É o edital, o primeiro edital, senhor, é o que vale. Esse edital de matrícula não existe. Primeiro, você deveria colocar todas essas informações no edital principal. E no edital principal não consta isso. O edital que regula todo o certame, né? Porque a gente sabe que conforme edital é lei. O edital é lei entre as partes. Então vocês passaram o edital na qual meu filho pagou a taxa e não dizia lá está bem claro, PPI 2, autodeclaração independentemente de renda financeira. É isso que está lá. PPI 2 é autodeclaração preto, vírgula, pardo, vírgula, índio. Ainda nem tem nem os quilombola e nem os deficientes. Não está nem isso lá no edital de vocês. E mesmo assim vocês separam vagas. Se eu quisesse, eu derrubava o edital também. Esse edital de matrícula, eu não fui inteligente, que eu deveria ter derrubado no Ministério Público antes de fazer a matrícula do meu filho. Porque o que vale é o edital principal.
E se aquele que está na lei. Eu estou pedindo para o senhor colocar o que está na lei. Assim como o senhor se autodeclara pardo, o senhor paulista, né, de São Paulo, meu filho também é pardo porque ele é Não me mistura. Ah, não? Ah, não, porque está lá no documento do... Está no registro lá que você é declarado. Aí tem duas questões, né? Assim, essa é para questão da heteroidentificação. Aí, nesse caso, mas isso é uma questão pessoal, né? Porque Não, eu é sei. autodeclaração de cada um. Veja, nós temos assim, por ano, muitos milhares de inscrições e de pedidos de... Nós temos várias ondas. Então, vou dizer para vocês que a experiência minha, se cada vez que a comissão é questionada ou se equivoca, eu respondo por isso. Eu vou dizer que a quantidade de vezes que isso aconteceu é muito pequena. Assim, então eu estou nessa situação de colocar, sim, nós temos muito poucos casos de recursos, muito poucos casos de ação judicial contra a comissão, né? E aí, por quê? Porque o candidato que está nessa condição, ele tem amplos direitos, né? E assim, é papel do OFAM, como a gente está fazendo aqui, né? Assegurar, né, que vocês tenham o recurso, a possibilidade de recurso, a possibilidade de novo recurso, né? E essa informação a gente está passando para vocês exatamente por isso, porque é necessário também informar sobre esse direito, né? Então, assim, eu, respondendo pela UFAM no caso da Comissão Geral de Identificação, e assim, certamente pelas pessoas que eu conheço que estão lá, não é interesse de ninguém prejudicar quem quer que seja, né? Agora, obviamente que eu posso ter uma posição discordante da sua, né? Uma outra pessoa, eu posso, num caso, só para concluir, num caso em particular... Eu sei que o senhor não tem ciência do edital. Só para concluir minha fala. Eu sei que ele não tem ciência do edital, mas o edital é imoral, porque não fala genericamente da questão que ele está querendo impor agora, tá? Não fala. E você pegou o dinheiro de todo mundo. Professora Trícia, por favor, vamos garantir a palavra do professor. Nós estamos aqui no processo dialético, tá? Dentro do espírito democrático, né, instaurado pelo magnífico reitor, correto? Há alguns equívocos. A nossa Constituição não é definitiva, ela vai se ajustando à medida da necessidade política, social, correto? Da mesma forma, é o pensamento da comissão, como é o pensamento da universidade, tá? Tudo vai se ajustando, nada é definitivo. É mesmo a nossa Constituição, né? Prova tanto que ela está sofrendo imenso. Então, com as nossas desculpas, eu queria que o senhor continuasse. Não, é nesse sentido, assim, a gente, só para finalizar, né, quer dizer o seguinte, nós não temos nenhuma liberdade para agir conforme outros interesses que não os da lei, porque nós estamos, obviamente, se a gente está negando o direito a uma pessoa que tem direito, ela vai recorrer à justiça e vai ganhar, né? Isso não vou dizer que isso não aconteceu, já aconteceu algumas vezes. Olha, a pessoa estava com a razão, ela contestou o recurso que fez a comissão, que foi negado, e a justiça concedeu esse direito. Então, isso é possível, mas eu vou dizer para vocês assim, que eu não tenho respondido não tenho respondido ao processo, não tenho, tem poucos recursos, tanto é que da comissão, da primeira inscrição que vai para a comissão, para depois a quantidade de bancas recursais específicas, elas são muito pequenas. Então, poucas pessoas têm considerado injusto ou têm levado à justiça, ou pelo menos, ou minimamente ao FAM, né, no caso, pedido de reconsideração, né? Então, com isso eu não estou dizendo assim, eu estou dizendo para vocês, a gente está informando aqui para vocês. Tem um caso que ela... Eu sou a Denise, né? Da mesma situação. Vinícius passou para a medicina, mérito dele, né? Mérito dele, um estudioso. E é muito difícil, né? Você lê um edital
edital, está dentro está dentro dos critérios, das normas. Quando você lê o edital, está tudinho lá direito, você tem que se autodeclarar pardo, né? Então, ele é filho de uma mistura, não tem para onde correr, não vai ter traços negros nunca, né? Porque ele já é uma mistura de raças. E por mérito dele, né? Em último lugar, na cota, ganhou a vaga. Então, quando eu me escuto falar que poucos recorrem, a gente teve aqui, minha irmã teve aqui quando saiu o primeiro indeferimento, de pessoas vindo aqui da PROEG desistindo, não lutando pelos seus direitos, não quero me estressar, não quero ir para a justiça, vou me matar de trabalhar para pagar uma faculdade pública particular para minha filha, vou pagar cursinho de novo para estudar o ano inteiro. Então, eu me sinto injustiçada, porque sou eu e meus filhos. É sacrifício ali todo dia para pagar cursinho máximo, né? Estou me divorciando, então só eu e eles em casa. E por mérito ele atingiu a nota mínima na medicina. Então, ele sempre se declarou pardo, assim como nos documentos, né, que nós temos aqui em processo, sempre se declarou. Fomos até o órgão de saúde puxar como é que esse menino foi declarado lá, e sempre foi declarado pardo. Então, não tenho como chamá-lo diferente, de uma raça diferente, já que ele vem de uma mistura, né? Então, gostaria de solicitar que esse requerimento seja aceito, seja lido, seja analisado, porque é assim que ele se autodeclara, né? Como nós nos declaramos uma mistura de raças. Certo? Por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo, também você aqui, o FAM, Educação Física, inclusive o professor Almir foi meu mestre, o professor Puga do meu Alberto, foi meu mestre, e através dele eu consegui me associar ao CBCE, Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, né, e trazia muitas novidades na época para cá, que é de 1983. O Cauã, que é meu filho, tem mais um agravante, além da gente, por exemplo, como ela já falou, outros já falaram, aquele sacrifício que a gente faz para mantê-lo no cursinho, né? E tem um final de semana que também é pago, essas coisas todas. Ele foi aprovado também na UEA e se precipitou e pediu cancelamento porque passou na UFAM. E chega agora é indeferido. Né? Então a gente não está nem conseguindo dormir porque se tornou uma situação muito difícil. Nós batalhamos tanto para que ele conseguisse, vai cursar engenharia de materiais na UFAM, ele queria tanto fazer isso, engenharia, cancelou aí de lá, inclusive hoje a gente foi pegar a ficha de matrícula dele, né? Teve que fazer o processo todo de cadastramento, para poder a gente poder trazer para vocês. Eles têm a ficha desde que ele estudou sempre em escola pública, na Gilberto Mestrinho, desde da sexta série até o ensino fundamental. Então, desde a primeira ficha de matrícula, tem escrito lá, pardo. Entendeu? Então, a gente não teve nem como... ficamos tão assim, surpresos, que não houve uma condição de ainda cair na real. Estamos esperando o segundo deferimento, que vai ser dia 10, dia 20, né? Dia 20, e ver o que nós vamos fazer. Né? Então, espero o bom senso que seja resolvida essa situação, né? Para que ele venha a cursar a engenharia, já que ele cancelou lá na UEA, né? E agora não pode voltar atrás. Tá? Muito obrigado. Ressalta que lá na UEA ele foi considerado. Lá tem a ficha de matrícula, tem tudo. Vocês aportaram no pedido de... Doutor Paulo, a manifestação assim, né, da Letícia. A Letícia, pode falar. Eu fui aprovada no esporte, mas eu preferi o FAM e passar por essa situação
posso falar pela minha filha, que eu não estou aguentando isso aqui, é o seguinte, eu já estou pensando já no futuro, os outros alunos que vão passar, o que esses alunos aqui estão passando. Reitor, com toda a licença, eu queria que você me escutasse isso aqui. Tinha como fazer para quando essas crianças forem se matricular, para fazer o vestibular, já evitar esse constrangimento que eles estão passando? Porque olha o constrangimento que essas crianças estão passando. Eu não estou acreditando de... A minha filha passou na UEA, ela trancou a matrícula porque ela quer o sonho dela, entendeu? Eu queria que pensasse, quando fosse matricular, já precasse lá alguma coisa, entendeu? Desculpa, eu Vou fazer uma pergunta aqui. As avaliações foram presenciais ou remotas? Então deixa eu fazer, vejam bem, deixa eu explicar um pouquinho como funciona a nossa instituição também, para que todos entendam também. Sim. Se vocês são ouvidos ou precisam nos ouvir. Aqui tem um estatuto, não fui eu que escrevi, mas ele vale para todos, inclusive para mim. Qualquer ato meu é passível de uma análise pelos colegiados superiores. Então não é que eu assine algo e pronto, acabou, encerrou, ninguém julga. Vocês estiveram na reunião de um colegiado superior chamado CONSAD, Conselho de Administração, agradeço até a ida, né? Aliás, é a reunião do CONSAD. Ali a gente trata temas administrativos. Os temas acadêmicos é o CONCEP, Ensino, Pesquisa e Extensão. E o Conselho Universitário é a reunião do CONSAD e do CONCEP. Esses conselhos estão acima de mim. Então, por exemplo, né, muitas vezes eu acho assim, o reitor caneta aqui e está valendo. Não. Se eu canetar, alguém pode recorrer e alguém pode derrubar. Está claro isso? Tem que estar claro. Aí como funciona aqui? Porque qualquer pessoa pode recorrer. Tá? Então vamos supor, vou pegar aqui um exemplo aqui. Vamos supor que os 4 alunos aqui eu dissesse, não, eu concordo com a tese, eu vou aqui mandar matricular. Aí alguém vai lá no CONCEP e diz, recorro. E o CONCEP manda desmatricular. Eu não posso fazer nada, vocês entenderam? Não, eu tenho que explicar como funciona aqui dentro. Então, uma vitória, pai, que o senhor está comemorando, e daqui a uma semana, 2, caiu. Então, nós não queremos esse tipo de vitória para ninguém. Nós queremos, se queremos a vitória plena. Tá? Porque nos nossos atos cabe recurso. Isso, quando o senhor fez aqui o FAM, não era esse estatuto. O estatuto dizia assim, o ato do reitor não cabe recurso. Então, o que ele decide, se ele dissesse assim, olha, os 4 estão matriculados agora, acabou. Só se a justiça quer deferisse. Mas não é assim hoje. Muito bem. Então, a minha sugestão é a seguinte, né, que eu, claro, eu tenho que ouvir o meu presidente da comissão, porque aqui, aqui tudo é órgão colegiado. Aqui eu sou o final da linha. Quando eu assino uma portaria, aí na minha sala, se você pegar o processo, você vê que passou em várias instâncias. Eu sou o final da linha. Muitos acham que eu sou o início da linha, eu sou o final. Quando eu assino é porque já passou em vários, todo mundo disse sim. Né? Tem processo mais difícil, é reposição erário. Né? A pessoa tem que devolver dinheiro. Né? Então, são outros detalhes. Mas assim, eu queria consultar aqui o nosso presidente, o professor Elton, se era possível, professor, fazer essas novas avaliações presencialmente, com a comissão e, enfim, se os pais quiserem vir, ninguém está impedindo ninguém. Claro, a avaliação ali a comissão julga. E que a gente pudesse fazer uma avaliação presencial, porque presencialmente pode, né, ter uma visão mais real, mais próxima, mais... Enfim, consulta aqui o professor Elton Oda sobre isso. Ok, então, nesse caso, né, a gente vai, a partir de um outro recurso, a gente vai poder constituir uma outra banca, né? Como a gente fez anteriormente. Né? E essa banca, e assim, exatamente o que aconteceu, então já tem um precedente, para isso ela foi presencial. Né? Então, assim, como não é possível fazer maximamente presencial, nesses casos, que são poucos, a gente consegue, então, formar comissões e agora nós temos uma sala, né, da comissão para que a gente pode fazer
chamar as POM, como a gente sempre chama, para fazer oficialmente, para ter um documento oficial, que é esse vídeo lá, né, onde a pessoa vai fazer sua autodeclaração. Então isso, com certeza, é possível. Pode ser esse encaminhamento? Pais, pode ser isso? Sim. Fale. Tipo Vai me assim, passar a essa palavra. comissão, ela Sim. vai classificar, você vai avaliar com traços negócios, porque eu vou falar uma coisa para você, desde que eu nasci aqui, até ele, se você olhar no documento da SEDUC, a gente coloca como pardo mesmo, porque a gente se conhecer como pardo, entendeu? Que é mestiço, né? Então, toda a documentação da gente sempre é pardo. Se for uma comissão, e a comissão for com essa ideia de ser traço negócio, não adianta. Você entendeu? Você entendeu? Não adianta, porque não vão ser aprovados novamente. Está feita a sua observação. Diga. Sobre a questão da avaliação presencialmente, lá no edital de matrícula, diz que tem essa possibilidade da comissão ter chamado os alunos para ser avaliados presencialmente. Em nenhum momento eu recebi um e-mail, um telefonema para ser avaliado presencialmente. E tinha essa possibilidade antes. Eu peço ao senhor reitor e ao senhor que quando tiver novamente, cogitem isso, presencialmente. Outra coisa também em relação à avaliação. O senhor disse que não cabe nenhum interesse próprio, mas eu tenho exemplos de pessoas que passaram pela comissão, foram reprovadas, entraram com recurso e foram presencialmente e falaram que só iam ser considerados, bom, explicando melhor, são irmãs gêmeas, amigas minhas. Uma passou pela banca, foi totalmente aprovada de primeira, sem nenhuma burocracia. A segunda, na primeira instância, foi reprovada. Entrou com recurso e eles chamaram presencialmente. E chegou presencialmente, falaram para ela: nós só vamos aprovar você porque a sua irmã foi aprovada. Mas você, se dependesse de nós, vocês não iriam entrar, nenhuma de vocês duas. É muito triste, né? E isso eu fico pensando, porque o senhor falou que não tem interesse próprio, sendo que as duas são idênticas. Essa que eu estava lá nesse momento, né? Não foi exatamente isso que a banca falou. A mudança de posição da banca diz respeito ao seguinte: tem um princípio, né, constitucional, que é equidade de direito, né? Então, assim, se são gêmeas e gêmeas idênticas, o fato da irmã dela ter feito juiz à porta estava automaticamente dando direito. Então, assim, não foi, eu não te daria, né? Ela não falou nesses termos, né? Eu não te daria, você não estaria aprovado se fosse por minha causa, entendeu? Ele assim, você está sendo aprovada porque você, a sua irmã tendo sido aprovada, é natural, né, sendo gêmeas idênticas, que elas vão ter isonomia perante a lei, tá? Então foi por isso. Tá, mas eu me pergunto, porque a primeira foi avaliada de uma forma, e o que fez a outra ser avaliada de outra forma que não deveria? É a mesma situação que a gente está orientando você, entendeu? Por isso que a gente está falando que a gente está orientando para ver se é Subjetiva. Queria passar a palavra agora para o coordenador. Não, tinha uma escrita aqui, acho que a senhora, né, mãe? Sim, senhora. Sim, senhora. Letícia, desde pequena, ela almeja a vaga de arquitetura. E a gente sabe que no Amazonas, o único local que tem arquitetura é o FAM. Ela teve um método de passar em outra faculdade, na UEA, mas, porém, para outra graduação, mas não era esse o objetivo dela, ela trancou, passou, matriculou, mas trancou, não era o objetivo, e veio para o FAM. E aí, o que eu queria? Que você levasse em consideração, fora a autodeclaração, o documento que essas crianças, esses jovens têm nas mãos, né? Da nação mestiça, né? A minha, por exemplo, creio que todos conhecem, todos têm filhos, existe um documento que quando eles nascem, chama-se Declaração Civil, né? Nessa declaração existe um espaço onde é possível colocar a cor da pele, a raça, cor barra raça, tá? Então, desde o nascimento, a Letícia considerada parda, tá? Também no Cartão Nacional de Saúde, né? Se a gente conseguir, porque não é fácil, tá? Porque a gente tem que correr atrás.
Você chegar no posto de saúde, vir aqui na recepção, você não consegue, não. Você tem que ir lá dentro, falar com o diretor, falar com o supervisor lá para conseguir. E aí o Cartão Nacional de Saúde, nacional, não é local, também está declarado para dificultar a situação da escola, né? Desde quando começou a estudar, nós preenchemos todo aquele documento, os dados pessoais, com endereço, essas coisas também tem esse quesito. Então, assim, esses jovens têm documentos suficientes que declaram eles pagos. Então, eu gostaria muito que fora a declaração A minha sugestão para a senhora, que os candidatos no dia, viu, presidente, se for da sua crescência, trouxessem todos esses documentos também como subsídio, não há nenhum problema. Não há nenhum problema em relação a isso, né? Isso pode todo, porque não é, bom, é um diálogo também, né? Ocorre, né, presidente? Ocorre também um diálogo, enfim. Pode trazer todos esses documentos, mãe. Sim. Não tem problema nenhum, não. Porque, sim, pode a senhora passar. O coordenador, doutor Leão, do Fórum Nacional do Povo Mestiço. Não, doutor. Uma das coisas que a gente destaca é que pela legislação, pela lei de cotas, na realidade, até por parecer do próprio Supremo, já tem parecer sobre isso, jurisprudência sobre isso, a questão dessas comissões, elas são secundárias. Ou seja, a rigor, para os alunos seria aceito, se por acaso a instituição achasse que a pessoa fraudou, quer dizer, alguém se declara como preta, mas não tem origem, não tem ascendência nenhuma, né, preta, então ela poderia estabelecer uma comissão dessa para verificar se houve uma fraude na declaração, quer dizer, ou seja, uma função secundária. Até porque o critério da lei de cotas é do IBGE, e o IBGE é a autodeclaração. E, para o caso do pardo, o pardo para o IBGE é a pessoa miscigenada, independentemente da aparência. Então, nisso aí, as pessoas já estão criando um critério de aparência que não existe no IBGE. Essa é uma questão. Outra questão que se levanta aqui é até pela questão, a consequência que vai ter isso, né? O estado do Amazonas é o segundo estado em percentual de pardos do país e o terceiro de menor percentual de pretos do país. Nós temos quase 70% de população parda, autodeclarada parda, e você tem, né, cerca de 4% de população declarada preta. E você teria 25% dessas vagas reservadas para esse grupo. Quer dizer, ou seja, se usar um critério desse que também não tem fundamento, né? Quer dizer, mesmo que você usasse o critério de fenotipo para pardo, que não tem, a coisa de pardo não tem padrão de aparência, né? Teria que haver uma justificativa para você explicar por que o critério seria negroide. Quer dizer, a palavra negro nem é citada na lei, mas qual é a questão? Qual o porquê desse critério? Por exemplo, o estado do Amazonas não tem 4% da sua população de pretos, né, por acaso, é porque a migração de pretos para o Amazonas, para a escravidão, foi muito pequena, porque o Amazonas era um exportador de escravos. Quer dizer, então essa população parda, aqui, por acaso, a escravidão dos pretos foi mais importante que a escravidão dos pardos, foi mais importante que a escravidão dos índios. Quer dizer, então existe uma questão até moral nisso. E o que é meio estranho é que esse tipo de discurso que a gente vê, normalmente vem, por exemplo, de universidades do Sul, como da USP. E a gente já acha meio estranho, eu estudei na UFAM também, eu acho meio estranho que a UFAM não faça um contraponto à USP. Isso é uma questão secundária, mas só para lembrar isso. Quer dizer, essa questão, então, da justificação, porque todo o ato administrativo tem que ser justificado. Quer dizer, qual é a prova objetiva que prove que pessoas com traços negroides no estado do Amazonas seriam mais discriminadas do que as pessoas com traços de caboclo, por exemplo. Quer dizer, qual é a prova disso? Qual é o documento objetivo que mostra isso? Quer dizer, nós decidimos criar um critério aqui e colocar isso. Então, todo o ato administrativo tem que ser justificado. Quer dizer, além de não haver isso, mas se você coloca um critério de aparência de traço negroide, tem que justificar o porquê esse critério foi estabelecido. Quer dizer, então isso a pessoa não encontra. O fato de os casos terem sido recentes atuais, porque não tinham criado ainda essas comissões. Quer dizer, à medida que essas comissões forem excluindo os pardos com aparência, né, que não seja de traços negroides, a tendência vai ser isso acontecer. Né, cada vez mais haver essa pressão. Então, essa é uma questão que a gente coloca para eles. Quanto à questão de legislação, é evidente que não há fundamento para isso, porque a própria lei de cotas não estabelece esse critério. Quer dizer, eu acho que a universidade ela tem que estabelecer, tem que justificar o porquê escolheu
esse critério. Outro detalhe, a ideia do recurso, a princípio, você vai ter que justificar por que fulano não é pardo. Objetivamente, está aqui, nós provamos que fulano não é pardo, porque a vaga foi reservada para o pardo. O percentual que é estabelecido dessas cotas se deve ao pardo, quer dizer, quando esses estudantes que estão aqui se declararam pardo para o IBGE, na hora do censo, eles colaboraram para esse percentual. Quer dizer, ou seja, na hora que eu estabeleço, que eu digo lá no IBGE, eu sou pardo, tudo bem, o rapaz do IBGE, ele nem questiona, registra lá. E isso abre uma vaga lá nas cotas na UFAM. Na hora que essa pessoa que fez essa declaração chega até o UFAM, aparece uma comissão que cria um critério, né, de que a pessoa tem que ter traços negroides para retirar dele uma vaga que foi construída pela declaração dele. Quer dizer, isso é uma questão. Então, isso é uma questão bem meio perigosa, porque remete a ideologias racistas. Porque um dos princípios das ideologias racistas é criar padrão de aparência. Criar padrão de aparência, padrão racial, padrão biológico de racial. E a ideia é de que ser de raça seria superior a ser mestiço. Isso aí é um critério de aparência. Então, é uma coisa muito perigosa isso que a UFAM está fazendo, porque ela está adotando critérios, inclusive critérios criados em academias, porque é bom sempre a gente lembrar isso. O nazismo, o verborridismo, aquele sistema do apartheid sul-africano, surgiu em universidades. Ou seja, quando uma universidade, principalmente a Universidade da Federal do Amazonas, que em vez de estar protegendo a identidade do povo amazonense, está na realidade baixando a cabeça para o sistema de mais. E tem um detalhe, para não vou me prolongar muito, tem um detalhe a mais que é importante frisar. No estado do Amazonas, mestiço é etnia. O senhor mesmo trabalhou com a questão de um professor, trabalhou com a questão de indígenas. Pois bem, os indígenas geraram mestiços, geraram os caboclos, que foram os primeiros mestiços. E nós somos uma etnia reconhecida pelo estado do Amazonas, pela lei orgânica do município de Manaus, o território de Manaus, pela lei orgânica, é um território étnico do povo mestiço. Como existe a Tuari, Saterimaué, Caigangue, né, como existe Guaranís, existe o mestiço brasileiro, os chamados marabás. Eles são uma etnia reconhecida, uma etnia nativa. Quer dizer, então essa é uma questão, como é que uma universidade que está sediada no nosso território, porque a lei orgânica municipal diz que esse território aqui é nosso, né, vai estabelecer critérios que colocam a nossa identidade étnica mestiça como sendo inferior à raça negra. Porque quando você faz isso, usa esse critério de padrão estético de raça, né, negra, entre aspas, porque o termo correto é preto, de raça preta, né, e você diz que você não atingiu esse critério, você está fora, nativo. Você está fora, filho dos índios. Quer dizer, ou seja, no passado nós, aqui ficávamos naquela hierarquia dos portugueses, os brancos chegavam aqui, esse aqui é o nosso território, nós mandamos aqui, nós somos os brancos portugueses, nós mandamos aqui. Baixe a cabeça, mestiço, baixa a cabeça, índio, somos nós que mandamos, esse aqui é território de Portugal. Agora o pessoal está chegando, baixa a cabeça, mestiço, baixa a cabeça, nós somos pretos, nós somos da raça negra, nós somos africanos, da raça africana. É isso que é a mensagem que está sendo passada. Muito obrigado. Vamos dar esse vamos finalizar, né? Após nós ouvimos todos os envolvidos, e eu queria dizer, professor, que conheci, inclusive de outras conferências, inclusive da igualdade racial em 2005, viu, professor Puga? E aí, o que acontece? A Lei 3.044, eu até vou entregar para o senhor aqui, da SEDUC, né? Aprovado em 2005, reconheceu o povo mestiço como ético, racial e cultural. A Lei Orgânica do município de Manaus também reconheceu o território de Manaus como território do povo mestiço. A Lei de Cotas, o qual eu estive no Senado, na sua revisão ano passado, né, onde a gente assegurou que os pardos seriam separados dos pretos, como já era na lei anterior. Porque então, inclusive, a gente está com um projeto lá também, apresentado pelo senador Paim, e isso é o senador que representa o movimento negro a nível nacional, também
O que ele quer fazer? Nos transformar nos pardos negros. Embora o estatuto diga que esses pardos são os mestiços no Brasil. E no estado do Amazonas, a mistura do índio com o branco, que estavam aqui há 500 anos, né, quando se misturou com as índias, nascemos nós, os pardos mestiços. 50 anos depois, professor, chegaram os africanos, nos navios negreiros. E aí, houve uma nova mistura. Depois chegou os japoneses, os asiáticos. As pessoas até descendentes de asiáticos, né? E aí, foi se misturando cada vez mais. E esse é o pardo no Brasil. É a identidade do povo brasileiro. E aí, dentro do nosso estado, eu já emiti várias declarações enquanto representante do movimento pardo do país todo, porque nas universidades, nos concursos públicos, estão fazendo exatamente isso que está acontecendo hoje dentro da UFAM, que você tenha traços negroides, ou então soma pretos e pardos são os negros. O IBGE nunca falou isso. Temos documentos do IBGE, inclusive o pardo já foi mestiço do IBGE. E depois tiraram o mestiço e colocaram pardo. Mas isso não significa que ele virou negro no país, e muito menos nessa instituição, viu, professor? Claro, reitor, claro. O qual eu considero muito. Então, Não. assim, nós fizemos, em 2021, que se reformulasse, né, a resolução, né, professor, e que tirasse, né, aquela questão de traços negroides, porque não cabe no estado do Amazonas, inclusive na Constituição do Estado, nós estamos assegurados nossos direitos. Então não cabe a universidade nem do estado do Amazonas, sediado no município de Manaus, colocar o critério traço negroide para nós, os mestiços pardos. Inclusive eu vou estar presente na audiência, professor, faço questão, vai ter essa audiência pública sobre a questão no serviço público federal, né, onde querem transformar também nós, os mestiços pardos e negros, mas nós já estamos trabalhando e mostrando que essa é a identidade do povo brasileiro. E com isso, o que acontece, professor? Nós somos fruto dessa mistura. Mestiço, ele agrega, ele não discrimina. Mas quando começa a racializar, modelo Estados Unidos, o senhor é branco, opressor, preto, escravizado. Não. No Brasil, essa mistura, ela fluiu para acabar com essa discriminação. E hoje o que acontece? O povo mestiço, o povo pardo tem que ser excluído. Tem que ser somado para virar negro no país. Dentro da própria UFAM, qual eu considero muitos formando aqui, professor. Então a gente quer sim que a resolução seja modificada conforme diz a lei de cotas. Pretos, pardos, indígenas, deficiente, entrou com bola, professor. Sim, quando eu estive lá. Entendeu? E nós asseguramos que todos os novos segmentos fossem respeitados. E isso não está sendo respeitado dentro da UFAM, né? Quando a banca diz, você não tem traços negroides. Olha a nossa realidade, professor. Se fosse na Bahia, eu concordava com o senhor. Mas nós estamos dentro do estado do Amazonas, onde o IBGE diz que pretos são 4%. Mais de 60% são pardos oriundos das misturas. Então, isso que a gente quer colocar ao reitor, a questão da resolução precisa ser mudada. Inclusive, eu vinha no carro, professor, e vi também os critérios para fazer parte da comissão. E aí lá soma pretos e pardos e diz que lá são negros. Então, tem que se rever essa classificação. Muito obrigada. Tá, então vamos lá. Eu vou encaminhar o seguinte, pode passar a Coeb e o presidente vai marcar as bancas presenciais. Eu não tenho como dizer a data agora, porque, tá bom? Quanto à resolução, nós vamos ter, como eu expliquei para vocês, aqui as decisões são colegiadas. Nós vamos ter reunião dia 3 de abril, deverá ser uma reunião online, por questão de custo, nós temos agora presencial. Teve gente que foi para São Paulo para chegar em Manaus, só para você ter ideia de custo. O colega saiu de Humaitá, foi para Porto Velho, foi para São Paulo para chegar aqui. Então nós vamos fazer online. Mas, quem a senhora convidar pode fazer uso da palavra e vamos discutir essa questão
Como eu expliquei, não sou eu que assino e vale, é um colegiado que decide. E eu tenho que cumprir o que o colegiado coloca, né? Então a gente vai atuar nas duas frentes, fazer as bancas presenciais, pessoal. E a outra coisa, dia 3 de abril, pode anotar na agenda, inclusive, que eu vou convocar essa reunião, tem o calendário, a gente vai fazer a reunião e isso vai estar pautado. Tá bom? Pode ser assim, pessoal? Pessoal, olha, o professor Elton é um militante social, para quem não conhece. É uma pessoa que, longe de qualquer questão ideológica, ele é uma pessoa que tem essa sensibilidade. Nem sempre estivemos do mesmo lado, né, aqui dentro na política interna, e também faz críticas a mim. É normal, eu sou nesse cargo, é normal. Mas eu não posso deixar de reconhecer a sua seriedade em qualquer trabalho que ele foi chamado. Tem que ser justo com as pessoas. Eu estou sendo justo com o professor Elton aqui na presença dele. Então não pensem que parte dele, qualquer iniciativa, vontade, desejo, motivação, não parte. Agora, se a gente precisa reformular setores, né, mudar concepções, eu estou aberto a isso, né? A minha esposa é descendente de indígena. Minha filha é uma descendente de indígena, com muito carinho, entendeu? Então, eu sou uma pessoa aberta a isso. Né? Agora, claro, tem regramentos que a gente precisa, se a nossa regra está errada, vamos mudar. Eu não tenho nenhum problema em relação a isso. Zero problema. Eu digo a vocês, coração aberto. Zero problema em relação a isso. E contar uma só para vocês verem, é o que eu estou dizendo. Há muitos anos atrás, um professor me trouxe um projeto para eu assinar, dar o ok, né? Eu dei o ok. Tramitou. Aí, no outro dia, chegou o diretor e vice-diretor da faculdade. Disseram assim, reitor, nós não somos contra o senhor dar o ok, a de referendo que a gente chama. Mas nós não fomos ouvidos. A faculdade, olha, não sabia. E eu não sabia, porque o professor chegou e dizia que estava tudo certo. Eu imediatamente cancelei o meu ato, que eu posso fazer o meu ato. Imediatamente cancelei. Porque eu fui induzido ao erro. Entendem? A pessoa diz, está certo, assina aqui, assinei. Eu fui induzido ao erro e cancelei na mesma hora. Não fiquei chateado com o professor. Mas não é assim. Então, né? Então, se nós temos questões, nós temos que rever. Né? Mas aqui entendam, tudo passa por comissões. Aqui o professor Elton, né? que coordena, você tem uma comissão para tudo que você imaginar aqui dentro. Até promoção, até minha promoção passa por uma comissão. Ah, você é o reitor, não importa. Passa pela comissão, a comissão pode dizer que eu não estou aprovado. Graças a Deus disse que eu estava aprovado, né? Mas entenderam? Não é porque eu sou reitor que não vale a regra para mim. Vale para mim e vale para todo mundo. Tá bom? Pode ser assim? Então, a partir da manhã, a professora, fale, pai, ou candidato, desculpa, você quer você. Eu tenho uma pergunta. Fique à vontade. O meu segundo recurso, o resultado vai sair agora dia 20. Se caso for indeferido, eu ainda vou ter que entrar com o recurso administrativo. Isaura, como é que sabe? Como é que está, Isaura? Mas a reunião pode ser antes? Pode ser antes, Isaura? Não. Vamos lá. Saiu o resultado, dia 20, já saiu o resultado do PC, né? Já entraram no recurso novamente. Esse outro recurso é endereçado ao magnífico reitor. Você vai fazer toda a exposição de motivos da entrada no protocolo geral, na entrada. Aí, mediante se você vai receber o processo no SEI, acompanhar, e você vai ser convocado pela banca. Tá? Neste processo, por favor, informa telefone, e-mail, tudo direitinho, para a comissão entrar em contato com você. Aí lá ele marca a audiência presencial. Bom. No caso dos serviços que já foi deferido no segundo momento, né? Já foi deferido no segundo momento. Qual é o processo dele? Sim, se já foi deferido no segundo momento, é esse procedimento. Aí eu já posso passar lá embaixo e dar já dá a entrada aqui nesse protocolo geral, está endereçado ao magnífico. Eu passo para a comissão. Isso, e aí a gente. Todos os recursos vão passar para a comissão. No caso, o SISU vai ser igual. Não, o procedimento nessa fase é o mesmo para todo mundo. Indeferido no recurso de lá no sistema de ingresso, agora o recurso é direcionado à instância superior. O conselho tem sim extinção. Não, o ideal é que seja resolvido na conferência. Eu sou presidente do conselho. É porque aí a cabeça pediu para encaminhar direto. Porque aí vai para o conselho. Não, mas só para ficar claro.
Hoje de manhã nós tivemos uma reunião, eu, o presidente da comissão e a nossa equipe. E nós, a partir desta reunião, porque sabíamos que tinha reunião, foi isso que está acertado, nós definimos que, como é um passo a passo, que a gente fizesse as bancas presenciais, porque não houve. Só entendeu? Mas aí ele vai receber o processo. Vai receber o processo de recurso ao magnífico reitor, tá? Não é o CONCEP. Inclusive, se você mandar para o CONCEP, dificulta, porque o CONCEP vai avaliar. E aqui o CONCEP pode mandar para uma banca. A gente está tentando, tem que ferir a regra do jogo. Não, veja bem, preste atenção. O CONCEP é o nosso Conselho de Pesquisa e Extensão. É o recurso do aluno que é uma matrícula. Confere? Então é no CONCEP. O CONCEP pode dizer, eu não sei, eu só presido. Ele pode dizer, olha, nós queremos que uma outra banca, pode ser essa decisão. Um disse não, o outro disse não, eu quero que uma outra avalie antes de voltar aqui. Pode ser uma decisão. O que nós estamos tentando na hipótese de ser uma banca presencial, na hipótese, o julgamento, em tese, eu não posso dizer qual é o resultado, pode trazer novos elementos para a análise dos membros da banca. Por isso que a gente reuniu e pactuamos que seria presencial. Só por isso. Entendeu? Estou falando em tese aqui, eu não sei o julgamento. Mas como não foi presencial, nós deliberamos isso e o presidente concordou. Veja, não houve imposição aqui. Eu dialoguei com ele e ele concordou. Isso que ele está fazendo presencial. Tá bom? Entendeu? Mas o reitor, para ser feito avaliação pela banca de identificação, o negativo aí vai para o conselho. É isso, né? Tá? Entendeu? Todo mundo entendeu? Sim. Tá bom? Podemos fazer a foto? Pode, se quiser.